Serenemos as nossas mentes, os nossos corações, mentalizemos a figura de Jesus, com os nossos pensamentos direcionados também ao Pai. Como bem disse o nosso Mestre, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. Com certeza, o Mestre está entre nós, com seus propósitos nos auxiliando. Pedimos então a eles a proteção, o amparo. Também é o anjo guardião de cada um de nós, para que nos acompanhe nessa noite de estudos. Também pedimos a Miramês e sua equipe que estejam presentes, nos intuindo, para que possamos hoje, com os temas que nos serão apresentados, tanto no Evangelho, como no estudo da doutrina espírita, possamos assimilar com maior clareza, possamos também colocá-los em prática no nosso dia a dia, nos tornando cada vez melhores, e assim, levando aqueles que conosco convivem a certeza de que a doutrina dos Espíritos está nos transformando, que estamos nos auto-reformando, e que estamos caminhando a passos firmes, iluminados por essa luz maravilhosa que é o Evangelho do Mestre, e que estamos juntos, irmanados, caminhando em direção ao Pai. E também pedimos a espiritualidade encarregada desse momento, que esteja acompanhando o nosso irmão, pai da nossa querida amiga Marilza, que se encontra hospitalizado, para que seja ele atendido, e também seus filhos, suas filhas, que recebam o apoio, o amparo, para prosseguirem nessa jornada evolutiva também. Estão abertos os nossos trabalhos, e assim seja. É o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar e preces pagas. Dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, porque esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Quer dizer, os maus espíritos. Este dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam, e para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículos 45, 46 e 47. São Marcos, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40. São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas, que, sob o pretexto de longas preces, devoravam as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário
assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada? Por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil, porque, pois, fazê-las pagar é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a injustiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aqueles que as compram se crê ou mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daqueles que se interessam por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele? Pagando, qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente. Não é reduzir o valor da eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Muito bem, meus irmãos. Então, para nós começarmos o nosso estudo de hoje, o dom de curar. No dom de curar, Jesus já diz aqui, na primeira frase, Jesus nos diz e Kardec depois nos dá a sua visão breve, num texto até pequeno, mas de grande profundidade. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Daí que Kardec explica aqui, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos, por esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente, os discípulos, no caso, era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Restituir a saúde aos doentes. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, não tínhamos uma medicina como hoje temos, né? Não tínhamos a evolução da medicina como hoje já está evoluída. Naquele tempo, existia era mais precário, né? O fator da saúde. Lucas já era médico, mas ele não chegou a conhecer Jesus. Ele depois escreveu o Evangelho de Jesus, mas não o conheceu. Era seu seguidor. Depois vem a ser o seu seguidor, né, auxiliando Paulo, e vai escrever sobre Jesus. Então,
Nos tempos de Jesus, é como antigamente nós tínhamos o nosso centro espírita, onde a gente podia podiam e deviam e faziam dar remédios, fazer a cura, cirurgias espirituais, coisa que hoje não tem mais necessidade, pois hoje temos a parte médica muito mais evoluída e não há mais a necessidade que se faça esse tipo de trabalho. Mas nos tempos de Jesus não era assim, era um tempo mais precário, né? Só que, como Jesus deu aos discípulos o dom de cura, e eles fizeram, curaram leprosos e tudo mais, Jesus também nos diz que não podemos e não devemos jamais, em tempo algum, cobrar por qualquer coisa que possamos fazer, seja na área da saúde, seja na desobsessão, seja aonde for. Então, mensagens e trechos de livros espíritas nos mostram o que poderia acontecer aos médios que se fazem pagar por aquilo que fazem. Porque existem muitos médios que, de uma forma direta ou indireta, cobram por aquilo que fazem. A estes, o que vem depois do desencarne não é nada bom. Não é agradável a eles que seja feito assim. Então, o cuidado que os médiuns devem ter nesse sentido, não somente os médiuns, a todos aqueles que têm um dom gratuito. Tem as pessoas que têm o dom de ouvir, tem as pessoas que têm o dom da fala, e tem nossos médiuns, né, que fazem todo esse trabalho aí. Mas a nenhum é delegado o poder de cobrar, porque a eles foi dado por Deus de graça. A nós foi dado de graça, porque nós, de uma maneira geral, todos nós, temos alguma coisa de muito bom para um outro, que precise de nós. Como já falei antes, né, o simplesmente fato de poder ouvir, ou uma palavra, um bom dia, um sorriso na hora certa, muitas vezes livra nossos irmãos de coisas bem piores, né? Aí é comum que os bons espíritos, aqui, como ele falou então, Jesus, era a faculdade de curar os doentes e os demônios. Os demônios não eram demônios na realidade, são os espíritos maus, né? Espíritos menos evoluídos, nas obsessões, né? Com pessoas que estão sendo obsediadas e tudo mais. Jesus fala numa palavra que não seria a palavra certa, que é expulsai os demônios, né? Jesus nunca expulsou nada. O que Jesus fazia no tempo dele? Jesus conversava com o espírito obsessor. Conversava mostrando a ele que o que ele fazia não estava certo, que ele não estava fazendo o que era correto, e com como é que a gente chama? E agora me fugiu a palavra. O Jesus era uma pessoa um espírito tão superior, moralmente falando, ele tinha uma moral tão ilibada que ele ordenava e assim era feito. Assim era retirado o espírito. Por quê? Porque Jesus era um espírito superior. E com a ordem moral dele, o espírito acabava se retirando, mas nunca era expulso. Essa palavra é uma palavra bem, bem forte, né? E nos remete também a gente ver nas mesas mediúnicas e tudo mais a amorosidade ao tratar os espíritos infelizes que chegam para serem socorridos, né? Então, o quanto se deve de ter amorosidade e uma moral ilibada para chegar nesse ponto de
ter a participação numa mesa mediúnica ou mesmo ter o dom de expulsar ou de retirar os maus espíritos, né? É comum que os bons espíritos se afastem deixando o grupo sozinho à mercê dos espíritos inferiores. A que grupos a gente se refere? São aos grupos que cobram por isso. São os grupos de que, de alguma maneira, recebem por aquilo que estão fazendo. Com doações ou com... Nem o muito obrigado. Nem o obrigado não é recomendado que a pessoa fique muito agradecida, fique agradecendo muito e que esses médiums recebam isso assim, porque a eles foi dado de graça. Aí nós nos referimos aqui, não é agradável aos espíritos superiores e aos espíritos familiares que estejamos envolvidos nesse tipo de trabalho. Ou seja, num trabalho onde aquilo que nos foi dado seja cobrado do nosso próximo, né? Aí nós temos a questão do magnetismo, que hoje não tem mais muito, mas foi usado muito, onde pergunto, mas e o magnetizador tem, esse pode cobrar? O magnetizador pode cobrar aquilo que faz, por quê? Porque ele usa de seus próprios fluidos para o tratamento da outra pessoa, né? O que é muito interessante é que a diferença do magnetismo para o médium pode fazer uma cura imediata. Ele pode ter uma cura de uma pessoa que tenha, que seja merecedor dessa cura, que esteja pronto para recebê-la, ele pode fazer uma cura imediata. Ao contrário do magnetizador, que nunca, ele precisa de muito trabalho, ele precisa de muitas horas se preparando para fazer uma cura. Tá? E dificilmente ele consegue fazer uma cura, mas quando acontece é desse jeito. Perguntamos, então, nessa situação, nós que somos espíritas, né, se o passe também não seria assim. Porque o passe, as pessoas estão ali dando passe, né, para os seus colegas, seus amigos, seus conhecidos, ou até pessoas que mais precisam. Por que o passe não é cobrado? Porque o passe, nós somos mediadores no passe. Nós emprestamos o nosso fluido, muitas vezes, que na mesma hora é reposto pela espiritualidade amiga que ali se encontra, nos auxiliando nesse passe. Então, nós não somos donos de nada. Nós simplesmente estamos mediando entre o espírito superior que ali está e a pessoa que está recebendo o passe. Então, não nos é lícito receber por isso. O passe, então, é nós que somos mediadores, né? Mediadores da espiritualidade. Nós somos um instrumento para que aquela pessoa receba aquelas boas vibrações e aquelas irradiações. O médium pode fazer, isso aqui eu já falei, né? E muitas vezes o médium pode pegar até coletar da natureza ou de outros lugares para poder fazer essa cura, realizando aquilo que ele tem intento. Quanto aqui, ressuscitar os mortos, como diz Jesus, no que Jesus falava naquele tempo, no tempo de Jesus, nós tínhamos muitos casos de Ave Maria, ainda bem que eu escrevi aqui. Agora, me fugiu, pessoal. Catalepsia. Então, é aparência de morte, porque Jesus nunca trouxe ninguém que estivesse morto de fato à vida. Isso não existe. O que existia muito eram esses fatos da catalepsia, onde a pessoa tem aparência de estar morta, mas não está. Por quê? Porque o seu espírito ainda está ligado ao seu corpo espiritual. O que liga o espírito ao corpo é o perispírito, né? Ou o corpo espiritual.
que é o corpo que que organiza, é o organizador do corpo material, é o nosso perispírito. Então, se nós ainda estamos ligados do perispírito, porque é o último fio que se desliga é o do cérebro. Então, nosso cérebro material e nosso cérebro do perispírito. No momento em que é rompido esse laço, aí sim o corpo está liberto do espírito, o espírito está liberto do corpo. Aí existe a morte. Do contrário, não temos a morte. O que aconteceu foram dois exemplos que eu posso citar. É o exemplo de Lázaro, né? Que as irmãs, inclusive, diziam, não vamos abrir, porque faz 4 dias que Lázaro veio a desencarnar, ou coisa assim, e Jesus vai e diz, abre, venha Lázaro, ele não está morto, ele estava só dormindo, é o que Jesus diz. Tanto para Lázaro, quanto para a menina que jaz no caixão já, Jesus chegou e ele disse, não, ela não está morta, ela está dormindo. E aí ele pede que Lázaro saia e pede que a menina se levante. São esses os casos, né? Pelo meu estudo de hoje, seria essa a explicação do que Jesus nos pede para ressuscitar, né? Aí nós temos ainda o corpo, quando a gente recebe, sabe que nosso perispírito vai se ligando célula a célula até que nosso corpo esteja, o perispírito esteja completamente no nosso corpo e tudo mais. Com o passar dos anos, nós vamos ficando mais velhos e vamos nos aproximando do nosso desencarne, né? Então, quando chega o nosso tempo que nos foi dado, muitas vezes abreviamos esse tempo pelo excesso de comida, bebida, cigarro e outras coisas que abreviam esse tempo. Mas, enfim, quando o nosso tempo se esgota, o espírito não é expulso, ele sai do corpo. Ou seja, a nossa vida tem finda. E conforme o nosso planeta, isso eu estava falando antes com o Daniel, conforme nós temos o nosso planeta em evolução, e no grau de evolução, menor fica o tempo da nossa que somos crianças espiritualmente falando. Segundo Leon Denis, nós teríamos 7 anos mais ou menos para completarmos a nossa reencarnação, né? E hoje já não é mais assim. Hoje já o tempo está diminuindo. Esse tempo de reencarnação está diminuindo. Porque os espíritos que vêm chegando para nós são espíritos mais evoluídos. Hoje a gente tem o costume de dizer, mas minha neta já nasceu com o dedinho treinado no celular. Não. Ela já veio com a mente dela preparada para o uso desse tipo de celular, de computador, enfim, eles já vêm evoluído e o mundo realmente hoje já não é mais como foi no nosso tempo. Por exemplo, o Carlos Campetti, que foi da onde eu tirei o estudo de hoje, explicou que ele, quando nasceu com os olhos fechados. E dali a 7 anos, nasceu o outro irmão dele, com os olhos abertos. Ou seja, é a evolução dos tempos. Estamos cada vez com crianças mais evoluídas e mais à frente daquilo que nós hoje, como avós, tivemos na nossa vida e estamos aprendendo muito ainda com eles, né? Isso aí seria, então, a parte do dom de curar. Aí nas preces pagas, Kardec precisou, nas preces pagas, ele pegou 3 evangelistas. Ele pegou Lucas, Marcos e Mateus, que segundo, no tempo dele, quando ele fez a codificação,
para ele escrever do francês lá, a editora, no caso, que fosse do francês, esses 3 evangelistas, ele juntou os 3 no mesmo assunto. E foi o que chegou a esse texto que nós temos hoje, na nossa. Segundo eles 3, ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava. Então, veja bem, Jesus nos faz ver e Kardec nos fazem ver nessa frase, que aquilo que Jesus iria passar sobre este assunto não seria só para os discípulos, seria para todos nós, porque o povo estava presente, o povo escutava. Então, a lição não era somente para os apóstolos, era para todos que ali se encontravam, ou seja, para o povo e para os apóstolos, né? Guardai-vos dos escribas que ostentam passando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Pois então, pessoas bem vestidas, pessoas bonitas, pessoas letradas, muitas vezes sabendo muito, tendo muita cultura, através de estudos, né? Mas com uma moralidade baixa. Por quê? Porque ao chorar ou prantear um marido morto, estão de olho na fortuna da viúva, no caso. Ou seja, é muito triste e é muito, assim, revelador. Para mim, foi um texto, assim, que me revelou muito, né? O que essas pessoas de má índole, como hoje em dia ainda temos tantas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Não precisa ser somente com as viúvas, mas com todos. Golpes de todos os tipos, pelos meios de comunicação, pelo celular, por telefone, presencialmente, o conto do bilhete, isso e aquilo. Pessoas sem escrúpulos, pessoas que não temem o dia de amanhã, como a gente diz, né? E aí, Jesus diz também, não façais pagar as vossas preces e não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas, que é aquilo que eu falei. Aqui eu tenho, no Livro dos Espíritos, 2 apontamentos aqui sobre a prece. Qual é o caráter geral da prece? É na questão 659. Pergunta Kardec. Os espíritos amigos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunhão com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Aí eu tenho na questão 662, pode-se orar utilmente por outrem? Os espíritos luminares nos respondem: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outras é um ato desta vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Ou seja, quando nós sempre vamos iniciar uma prece, a gente sempre pede que todos elevem o pensamento ao nosso divino Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso guia protetor,
pedimos auxílio na hora de uma prece. E não nos é condenável que se reze por outrem, mas tem aquelas pessoas, eu já fui uma, hoje não mais, mas já fui, que sempre diz assim, reze por mim, reze pelo meu filho, reze pelo meu pai, reze pela minha mãe, mas essas pessoas que pedem, não nos é errado orar por elas, desde que a elas, no seu íntimo, não deixem de orar também, né? Porque a oração, ela chega aonde ela tem que chegar. Se essa pessoa tem o merecimento de receber aquilo a que ela está almejando, ela vai receber com toda certeza, porque a prece nos liga a Deus, né? E uma prece de mãe, isso me chamou muito a atenção. Se é uma prece fervorosa, uma prece do fundo do coração, ela é uma prece, ela sobe vertical, ela vai direto onde ela tem que ir. Hoje eu falo isso para vocês e eu me arrepio muito, porque eu orei por muitos anos. A dona Marilene sabe, o Daniel sabe também, pelo meu filho mais velho. Hoje nós temos a graça de viver bem, viver em família, mas foi muito difícil. Mas hoje eu tenho um entendimento de que, quem sabe, em outras vidas eu não fui o algoz dele. E teríamos que passar isso para nos reajustar, né? E hoje, graças a Deus, caminhamos juntos. Eu tenho uma netinha maravilhosa, uma nora muito boa também. Então, isso é nos dado. Então, a gente nunca esquecer que podemos pedir a prece, mas que nós não deixamos e achamos que nós pagando por aquela prece, ou que a gente pedindo por aquela prece, a gente está quite de fazer a nossa parte. Ou seja, nós precisamos orar por nós, orar pelos nossos queridos, pelos nossos amigos e por todos. Para isso também nós temos a irradiação do centro espírita. A irradiação do centro espírita, muitas vezes eu já pedi para a dona Marilene, para o seu Edgar, me ajudarem a colocar, eu coloquei as pessoas, mas eu não sabia disso, eu fiz sem saber. Eu sempre rezei junto também. Eu segui rezando por aqueles a quem eu tinha pedido que se colocassem na radiação. E isso é o correto. Podemos pedir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sempre. Aí, aqui diz, Deus não vende os benefícios que concede, porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado, ou seja, muitas vezes a gente pede as coisas ou tu paga alguma coisa para antigamente se tinha muito isso, pagar favores, pagar pela prece, se a gente não sabe se aquela pessoa vai ter o merecimento de receber aquilo que está pedindo. Ou seja, a prece, ela é... Onde é que eu escrevi isso aqui? Deixa eu só ver aqui onde é que eu escrevi, porque eu estou que nem a dona Marilene, professora, escrevendo por tudo, daí não me acho. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se ele solicita da sua misericórdia a uma soma de dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão e o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol que está para todos, para o pobre ou para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo?
Então, essa parte aqui nos diz tudo. Quem somos nós, espíritos ainda tão imperfeitos, né? Para nos colocarmos como entre Deus e o povo, entre Deus e as pessoas que nos procuram. Nós não somos, não somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós estamos aqui trabalhando para nos melhorarmos, porque somos todos nós filhos de Deus, e Ele nos conhece pelo nome. Mas não é lícito para nós que nós nos coloquemos entre Deus e aqueles que estão pedindo. Nós somos simplesmente mediadores, mediadores da palavra do Criador e daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus falou para a samaritana que chegaria o dia em que o ser humano adoraria a Deus em espírito e verdade. E é verdade, esses dias chegaram, esses dias estão aqui. Nós não temos lugar específico para fazer a nossa prece. Nós não precisamos ir numa igreja, nós não precisamos de dogmas, nós não precisamos de nada. Em todo tempo e em todo lugar e aonde estivermos, nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus, nós podemos orar, nós podemos pedir, agradecer. Para isso, os discípulos pediram que Jesus os ensinasse, né, a oração. E Jesus ensinou os discípulos a falarem com Deus, porque ninguém de nós é melhor do que ninguém. Então, o que é uma prece? Uma prece não precisa ser nada, nada decorado, nada que seja uma coisa repetida ou coisa parecida. Nós podemos, com 2 ou 3 palavras de gratidão, de amor, ou de muitas vezes, quando estamos tristes, desolados, pedir a Deus, agradecer a Deus, né? Com as nossas próprias palavras. E para isso não existe lugar, porque o reino de Deus está dentro de nós. É aqui que ele se encontra. Não precisamos de um lugar especial para isso. Na oração, se estivermos sintonizados no mesmo propósito, 10 pessoas são muito mais fortes do que uma pessoa sozinha. Mas essas 10 pessoas, ou essas 20 pessoas, ou essas 3 pessoas, ou seja, um número de pessoas que se reuniu para essa oração tem que ter o mesmo, tem que estar sintonizado no mesmo propósito. Com certeza, ela se tornará uma prece muito forte e chegará onde ela tem que chegar. Se nós continuarmos fazendo na nossa vida, isso me chamou muito a atenção no decorrer dessa leitura aqui, que se nós continuarmos na nossa vida fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, não vai mudar nada. E nós permaneceremos naquilo que sempre fomos. Agora, nós que estamos aqui tentando, de alguma maneira, nos melhorarmos, sendo pessoas melhores, mais justas, hoje já temos uma consciência que nos cobra quando erramos, quando fizemos as coisas não tão de acordo como precisa ser, né? Então, felizes de nós que já podemos ter esse pensamento, que já podemos ter essa consciência, né? Porque muitos de nossos irmãos ainda não chegaram lá, mas a cada um segundo as suas obras e o seu momento, né, de conseguir isso aí. Então, a cura, a gente tem que saber que a cura é uma questão de justiça, é uma questão de merecimento. Se você tem merecimento, se você está programado para que você consiga, a cura vem. Então, cura igual justiça, eu botei aqui. A tua fidelidade à lei divina te curou. É quando Jesus disse, vai que a tua fé te curou. É uma coisa assim tão impressionante. Se é fiel, se nós somos fiéis à lei divina, aos ensinamentos do nosso divino Mestre Jesus, nós já resolveremos
os problemas que nós criamos no passado. E já não precisaremos estar enfermos no corpo. Então, isso para mim foi muito importante, essa colocação, porque eu fiquei pensando que, como diz a dona Marilene, com toda certeza, hoje nós não somos mais os mesmos que fomos há um tempo atrás. Hoje nós somos pessoas um pouquinho melhores, ou procuramos ser melhores, né? Então, quando Jesus falou, vai que a tua fé te curou, eu sempre pensava assim, é uma pessoa que, meu Deus, essa pessoa tinha muita fé e coisa. Não, não é a fé em si só, é a fidelidade à lei divina, é a fidelidade que nós temos e a procura que nós temos daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que ele nos passou. Então, se nós conseguirmos sempre ser fiéis à lei de Jesus e fazermos aquilo que Jesus nos pede que a gente faça, nós já teremos resolvido todos os nossos problemas que nós criamos no passado. Ou pelo menos alguma coisa daqueles problemas que nós criamos para nós mesmos, a gente vai abarcar com o nosso pensamento na fé e naquilo que Jesus nos ensinou e procurando andar nos seus caminhos corretos, né? Então, meus irmãos, eu queria que vocês vissem que de 28 capítulos que nós temos no Evangelho, 3 capítulos Kardec usou para nos ensinar a falar com Deus. Nos próximos capítulos vem a oração e vem as outras coisas, os outros ensinamentos do Cristo, né? Jesus nos diz também que ele viria por fogo, né? Não correria pela água, mas pelo fogo. Nós nascemos da água. Nós continuamos nascendo da água, porque nós estamos no útero materno, na água. Então, nascemos da água, né? Eu acho, assim, que da prece aqui no final, as preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê, ou mais frequentemente, dispensado de orar, como já falei antes, porque se considerou kit quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele? E aquele pagando, qual é o fervor do terceiro quando delega o seu mandato a um outro, e esse a um outro, e assim por diante? Um vai delegando para o outro. Qual é o mérito, né, que nós temos? É como nós chegarmos, como antigamente a gente tinha, os que foram católicos vão se lembrar, no confessionário confessar. Pronto, eu me confessei, eu não devo mais nada para ninguém, agora o padre lá que se vire com os meus pecados, que se vire com minhas coisas. Sabemos que não é assim. Sabemos que não é desse jeito. Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente, ou seja, que nós possamos projetar em nós esse ensinamento de hoje tão profundo e que eu espero ter conseguido passar para vocês de acordo do valor e da importância da prece no nosso dia a dia e nas nossas vidas, né? Sabemos que vamos orar pelos outros, que todos nós podemos curar as pessoas, todos nós somos pessoas que têm e que podem a capacidade de curar, através da irradiação, através das preces, através do nosso pensamento positivo, do nosso amor, do nosso carinho. Então, essa seria uma parte, e para finalizar, então, o meu estudo de hoje, o que eu deixaria para vocês era um pedido, que hoje, nesse meu estudo, eu me lembrei da pandemia. Na pandemia, nós ficamos reclusos dentro dos nossos próprios lares, muitos casais acabaram se conhecendo somente nesta pandemia, não conheciam, não sabiam nem com quem conviviam. Mas hoje nós temos a liberdade novamente. Deus nos deu a graça de vencer essa dificuldade
E hoje nós podemos conviver. Hoje nós podemos ir a centro espírita, podemos nos visitar, podemos conviver. Então, eu peço a todos que cheguem em casa ou quando estão em casa, abracem os seus queridos. Abracem seus pais, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, porque a maneira mais maravilhosa de transmitir uma energia boa é através do abraço. Um abraço sincero, palavras carinhosas. Esse aí é a minha contribuição para hoje. Espero ter me feito entender por todos vocês e que tenha ficado bem esclarecido. Obrigada. Obrigado, Rita. Preciso reconhecer que foi um trabalho bem completo, bem complexo, nos trouxe muita informação e muito conhecimento. Muito obrigado, Rita. Fátima, posso passar para ti agora? Pode. Gratidão, Rosvita. Nossa, eu fiquei aqui bem atenta a tudo que você passou para nós. Obrigada mesmo. Eu até já resumi o que eu ia falar, porque o seu trabalho foi bem completo. Então, vamos lá. No Espiritismo, o dom de curar refere-se à capacidade de auxiliar na recuperação da saúde física e espiritual, muitas vezes através de práticas como a prece, imposição de mãos e o desenvolvimento da mediunidade curadora. Essa faculdade, segundo Allan Kardec, é um presente divino para aliviar o sofrimento e propagar a fé. Jesus não veio para curar corpos, mas espíritos. No tratamento espiritual, buscamos curas de doenças físicas e espirituais. Aos apóstolos, Deus lhes dera o dom de curar. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Cegos e leprosos curados voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Contudo, ainda hoje, a maioria das pessoas prioriza a cura do corpo, desatenta às lições do Evangelho. Isso aí a Rosvita explicou muito bem, né? A gente tem que ter a fé e continuar, né, nos quesitos da fé na nossa vida. Remédio real, definitivo, do qual somos todos necessitados, que é a evangelização. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nessa afirmativa, Jesus nos diz que a enfermidade resulta da transgressão das leis de Deus, que vulgarmente chamamos de pecado. Ao nos revelar a existência do corpo espiritual, denominado perispírito por Allan Kardec, mentores espirituais afirmaram, na questão 135 do livro, o laço que liga a alma ao corpo. É a matriz do nosso corpo de carne e registra os nossos pensamentos, emoções, ações ao longo dos tempos. Tal como a febre corporal indica infecção no organismo físico, doenças espirituais revelam-nos que o espírito que somos está enfermo por violações às leis divinas. Bem-aventurados os aflitos, de Jesus. Eis que as enfermidades limpam o perispírito. O corpo sofre e o espírito liberta-se da mancha que nele trazia. Se resignado, paciente, aceita os desígnios do céu. Emmanuel, o Espírito, informa-nos. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado são excelentes avisos quanto ao abuso, à indiferença, porque preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é a boa companheira, que lava os piores detritos humanos, porque o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos do inverno. Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com as sombras das árvores, na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Convida-nos Jesus generosamente.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não nos promete cura, mas alívio. E isso se dá porque a dor moral e física é o tratamento a nós aplicado para nos conduzir à purificação espiritual. Vamos a Ele. Jesus, quando aviamos suas receitas, não basta buscar religiões, mas sim exercitar religiosamente em todos os momentos, não apenas nos templos. Aí eu vou resumir. A evangelização e a observância das leis divinas levar-nos-ão à felicidade plena, à saúde física e espiritual. Nossa cura real dar-se-á gradualmente à medida que nos evangelizarmos e vivermos essas preciosas lições. Não nos consta que o mestre estivesse algum dia de cama. Seria Jesus, né? É isso aí. Obrigado, Fátima. Excelente texto, com muitos ensinamentos úteis, maravilhosos, né? Obrigado, Fátima. Marilene, seu Edgar, posso passar para vocês? Queridos, muito obrigada, Vita, foi maravilhoso. A Fátima também. E eu quero agradecer do fundo do coração. Não tenho nada para dizer, queridos. Eu tinha preparado alguma coisa, mas já foi dito. E o meu amor também, ele disse que depois ele fala, tá, queridos? Então, muito obrigada, Daniel, pela oportunidade. E foi muito esclarecedor o Evangelho da Vita. E a Fátima também colaborou. E agora quero ouvir os outros irmãos. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Realmente, ficamos com pouco para falar, não é? Kátia, posso passar para ti? Sim, pode. Vita, parabéns, querida. Sempre trazendo muita informação para a gente, né? E a informação, acho que mais, com maior peso, é a tua vivência, né? Essa, a gente, a tua e de todos nós, né? As vivências a gente fala com propriedade e elas convencem e elas são exemplo. Muito obrigada. Bom, gente, o que eu pensei quando eu li esses dois assuntos foi que eu li, acabei de ler agora faz uns 2 dias, um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, mas ela, resumidamente, trata de um ataque a uma casa espírita que era muito boa e tentam destruir essa casa espírita, né? Atacando as pessoas chaves da casa espírita e principalmente a vaidade, né? Eu posso curar, eu vou ficar famoso porque eu curo, a televisão vai querer me entrevistar porque eu curo, como se fosse o homem, né? Então, é muito bom, eu recomendo. Não sei se passou pela Federação Espírita, mas é muito tranquilo de ler, sem nenhum problema. Então, o que eu pensei a respeito disso, para conversar com vocês, é de que a questão da cura, a gente, de fato, a gente precisa estudar muito, fazer o que nós fazemos aqui, trocar ideia, trazer experiências, trazer vivências e estudar muito, porque só assim a gente vai começar a entender as coisas divinas, né? A importância do estudo da doutrina eu sou repetitiva nisso, mas de fato é que fez tanta diferença para mim que eu gosto muito de colocar isso, né? Então as pessoas querem a cura, pedem a cura para os outros, pedem fervorosamente e muitas vezes não têm a compreensão, eu penso assim, de que a cura ela pode ser física,
né? E aí vai do merecimento. Ela pode ser espiritual também. Ela pode ser moral. Então, muitas vezes, como já aconteceu comigo, de eu conversar com uma pessoa e o genro estava com câncer no cérebro já em último estágio, e eu disse, poxa, vamos fazer assim, leva lá, vamos fazer um trabalho de oração, coisa e tal. Não adianta mais, e o médico já disse que não tem mais cura. Não adianta mais, ele já está no final. Está no final do corpo, né? Então essas pessoas, lógico, não tinham entendimento algum de espiritismo e não conseguiam compreender de que além daquele corpo, aquele irmão precisava muito de oração, porque a hora que ele fizesse a passagem, ele ia precisar de muita serenidade, né, para de fato seguir seu caminho sendo curado. E sobre a prece, também a questão de que muitas vezes as pessoas pedem, e nós também pedimos, já pedimos mais, hoje talvez a gente tenha uma compreensão melhor, de que a gente pede o que nós queremos. E nem sempre o que a gente quer é o que é melhor para nós. Então, que a gente saiba pedir outras coisas. Primeiro, agradecer. Mesmo que a coisa seja muito ruim, mesmo que esteja muito pesado, agradecer por nós termos a oportunidade de passar por aquilo ali, que talvez seja a nossa cura, né? Talvez seja o caminho da nossa cura. Então, que a gente saiba passar por aquilo e, ao invés de pedir, não, tira isso da vida da pessoa, tira isso do meu caminho, sana esse problema. Não, me dá fé, me dá força, me dá serenidade, né? Para que eu consiga passar, para que eu consiga aprender também. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A Fátima também, de parabéns, sem dúvida, né? Sempre traz textos tão bons. Então, assim, já foi falado muito e eu queria trazer essa reflexão para a gente, né? Porque a gente pede nas preces, porque a gente pede de cura. Era isso que eu queria trazer. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. E o quanto é importante isso, né? Nós cuidarmos do corpo e da alma, porque eles estão ligados, né? Então, o que acontece com um reflete no outro. Eu estava vendo o Haroldo Dutra Dias dizendo, né? Por exemplo, a depressão, ela começa no espírito. Mas a partir do momento em que, com a intensidade, com o tempo, ela vai refletir no corpo. Então, não se trata só o espírito, não se trata só o corpo. É um tratamento em conjunto, né? E é interessante quando tu falou, né, de mantermos a esperança. A mensagem de hoje é exatamente sobre esperança. Depois eu vou passar a mensagem. Assis, posso passar para ti, Assis? Depois da explicação da Vita, sobrou pouco para nós, né? Mas não sobrou nada. Mas olha, realmente, né? Então, o que Deus deu de graça, você dá de graça também. O que eu posso dizer, assim, que eu vou ser que nem a dona Marilene e o seu Edgar. Já falaram tudo por mim. Mas, a gente fica assim pensando assim muitas vezes que tem um monte de gente, principalmente, né, que a mediunidade é uma coisa que que ela foi nos dada. Né? Então, Deus não cobrou de ninguém, ó, vou te dar, né? Acho que não tem muito o que falar mesmo, pessoal. Olha, só quero dar os parabéns fortes, né? É um conhecimento bárbaro, vou reaproveitar, vou assistir de novo os vídeos no YouTube. E eu acredito que vai enriquecer mais meu conhecimento. Meus parabéns para vocês, a dedicação.
o empenho, o desempenho de cada uma, né? E que cada dia nos auxiliam. Vocês estão dando de graça conhecimento. E eu quero agradecer. Obrigado. Obrigado, Assis. Realmente, a Vita hoje fez uma palestra que nos fez refletir muito, né? Alguém mais gostaria de algum comentário sobre o nosso evangelho de hoje? Pode falar, Kátia. Eu assisti, agora por esses dias, não me lembro qual foi o dia, uma entrevista com o padre Fábio de Mello, e eu gosto muito dele, porque, para mim, ele é mais espírita do que muita gente, né, que tem por aí, sabe? Ele fala muito do, do homem, né, de dentro para fora, o que o homem tem que fazer, o que o homem deve fazer, o quanto que a nossa felicidade depende de nós e, óbvio, né, com todo o amparo espiritual, mas ele sempre aborda isso, o que eu faço, a atitude que eu tomo, qual é o caminho da evolução que eu percorro, né, o que eu quero, o que eu tenho vontade. E aí foi abordada a questão da depressão dele, que ele teve uma depressão fortíssima agora, e ele disse que foi a mais violenta, mas ele disse que nas crises de depressão dele, são os momentos em que ele mais está inspirado para escrever as letras de música e os livros. Então, que nessa última depressão, que foi terrível, foi até noticiado e tudo mais, ele escreveu um livro durante a depressão dele. Então, assim, olha os caminhos. Isso para mim é uma coisa muito divina, sabe? Essa doença dele com essa capacidade de transmitir para as pessoas, de ensinar, de trazer amparo através da música, através dos textos dele, dos livros, mostra aí o caminho, né, às vezes, de um sofrimento que talvez seja justificado por isso. É o caminho que ele tem para trazer a cura para os outros, para trazer ensinamento para os outros. É uma coisa, parece que muito louca, pô, porque o cara simplesmente não é intuído, mas esse é o caminho. Durante todo esse sofrimento, durante essa doença, essas crises, é aonde ele consegue trazer mais, onde aflora mais essa parte espiritual dele, né? Eu achei muito curioso isso, e a gente vê muito isso, né, no Espiritismo, só para trazer para vocês. Obrigada. Obrigado, Fátima. Pois é, quem sabe nessas crises depressivas dele, quando ele baixa a imunidade também espiritual, né, se aproximem espíritos depressivos dele, e como provavelmente ele seja um médium, ele transmita o que esses espíritos depressivos, de repente, estão passando para ele, né, e ele acaba escrevendo músicas, livros, que nos chamam a atenção sobre momentos assim, né, de depressão, de angústia, enfim, que a pessoa está passando, né? Seu Edgar, o senhor quer comentar alguma coisa agora, seu Edgar? Parabenizar a Vita pelas belas palavras, trabalho muito bem, muito bom, Vita, parabéns. Maria, parabéns, Maria. Kátia, Fátima. O Daniel. Maria de Fátima, eu falei Maria de Fátima. Ah, O tá. Daniel. Querido do Daniel. Daniel. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a Vita falou sobre moralidade, né, Daniel? Todos nós sabemos que o desenvolvimento moral do médium é muito importante de todos nós, né? Desenvolvimento moral. E muitas passagens que a gente presenciou, que a gente sentiu na família, no trabalho que a gente faz, há de anos e anos atrás,
nós tínhamos o seu Dario, que era o presidente do Caminho da Luz, quando iniciou o Caminho da Luz, uma casinha modesta, né? Ele era um senhor muito humilde, mas tinha uma moralidade muito avançada, um espírito muito avançado, com um corpo físico bem simples, né? Palavras simples. Ele fazia trabalhos fantásticos. Ele fazia... A pessoa que estava com problema de hemorragia, estancava na hora a hemorragia. Ele não falava nada, simplesmente dava um passe na pessoa. Apelidaram ele do velhinho milagroso. Um dia que eu já contei para vocês que eu estava obsidiado por um espírito menos bom, né? Enchia de gente lá em casa para me ajudar, tinha os evangélicos, tinha o pessoal da Umbanda, para tentar me ajudar, eu não podia chegar perto de mim porque eu era violento, né? Chamaram o seu Dario entrou na cozinha da casa. Boa tarde, pessoal. Quando falou boa tarde, pessoal, eu caí sentado. Falou tudo, né? E dormindo sentado. Então a gente vê quanto é importante a moralidade. Mas muitas vezes, meus irmãos, Deus usa vasos sujos para prestar um trabalho onde nós nem imaginamos também, né? Meu pai teve uma oportunidade de virar uma porta. Ele estava quase em estado de coma, né? Tanto que ele tinha tomado aquele dia. Tinha sido carregado por 4 pessoas. Chegou na frente de uma pensão que tinha no Presidente Vargas, tinha uma senhora que estava obsidiada e o pessoal estava cheio de gente na frente. Ele estava alcoolizado, não podia parar em pé. Ele desceu, largou, empurrou os caras, ele ficou em pé, naquela mão, ele ficou em pé e perguntou: o que está acontecendo aí? Os caras diziam: não, a senhora que está doente, tem 6 homens segurando ela, não consegue segurar. Eu curo ela. Os caras pegaram, deixaram subir. Meu pai tinha horror pelo espiritismo, gostava disso. Eu subi as escadas da pensão, fui lá, e os caras segurando, larguinha, deixa ela comigo, larguinha. Largaram ela, chegou e sentou do lado da cama dela, disse assim: fique bem quietinha agora que eu vou dar um remédio para ti. A mulher dormiu, adormeceu, ele pegou um lápis e escreveu uns remédios, deu uns receitas para o cara, para o marido da mulher. Ele deu para a mulher e foi embora. No outro dia, meu pai saía assim, era um sábado da noite, domingo meu pai tinha que, ele sempre ia caçar em Tapejara. E de manhã cedo chegou um casal lá em casa, feliz da vida. Bateram na porta, minha mãe perguntou: pois não, o que posso ajudá-los? Eu queria agradecer ao seu marido que curou minha esposa ontem. Minha mãe ficou com o cabelinho em pé. Meu esposo viajou, hoje não está aí. Eu, quando ele chegasse à minha vida, eu quero dar um presente para ele. Minha mãe, quando chegou, minha mãe contou: o que tu fez ontem? Não sei por quê. Tu curou uma mulher, curou uma mulher ontem. E ficou apavorado. Daí o homem procurava ele e fugia do homem. Não sabia o que ele tinha feito, né? E assim foi muitos anos. Assim, um dia o homem entrou no bar que ele estava bebendo e disse: seu marido pode beber aqui 10 anos, aqui, eu vou pagar a bebida para ele 10 anos aqui, sem gastar um tostão. Tudo por minha conta. Ele curou minha mulher. Então, a espiritualidade usaram meu pai aquele dia. Eu curei aquela mulher, né? O protetor do meu pai era um índio enorme, bem, com argola no lábio, né? Diz que era assustador hoje, o protetor dele. O espírito, o obsessor viu, saltou fora, né? Saltou fora, né, Daniel? Eu fora, de não quero ficar aqui, não. E assim a gente, no sentido correto mesmo, a moralidade é muito importante, o estudo que a gente faz é importante. Isso aí, se dedicar com o coração, o amor, unir o coração ao amor, né? Que as coisas saem da melhor maneira possível. Hoje Jesus deixa exemplificado para nós. A cura, o Divaldo falou, a cura vem de fora para dentro, de dentro para fora. Né? A cura sempre vem de dentro para fora. Por isso tem que curar, tem uma prece no Evangelho que diz assim: Senhor, cura-me, que seja curado nesse momento, mas fazei
porque o meu espírito seja curado antes do meu corpo. Deus abençoe todos nós, que nós possamos entender, refletir, colocar a cabecinha no travesseiro. Muito bem. Parabéns a todos. Parabéns, Vitor, mais uma vez. Daniel, eu posso falar? Pode, sim, claro. Eu quero compartilhar com todos, que são a minha família, o meu presente que eu ganhei do Dia das Mães. O Daniel, a Vita, Teu Assis conhece a minha família. Eu criei meus filhos com muita dificuldade. E há umas 3 semanas atrás, eles se atritaram. E foi muito desagradável. A Linda é fisioterapeuta, ela é toda da saúde. E o Sandro é engenheiro mecânico, daí ele é toda razão por causa da matemática, não é? E claro, ele com 54 anos, ela 56. Daí ela disse alguma coisa que magoou ele, e ele, bem irritado, explosivo, foi muito desagradável. E eu passei 3 semanas rezando, chorando, porque eu não admito que irmão brigue. Vocês entendem, né? Quando eram pequeno, era muito fácil dar castigo abraçados, fazer se beijarem, aquelas coisas de mãe eu fiz. Dava até chinelada nos dois juntos. O Sandro, às vezes, não queria beijar a bochecha da Linda, chegava a babar na bochecha dela, e eu não deixava brigar. Mas agora, depois de velho, brigando. E daí eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí, como eles estavam, então, beiçudos, um para cada lado, 3 semanas, eu pensei, não, mas o Dia das Mães, se Deus quiser, eu vou poder abraçar meus filhos, vai ficar tudo bem. Daí o Sandro chegou mais cedo, e claro, chegou direto, me abraçou, foi muito bom. Depois a Linda chegou. E daí estavam os dois ainda beiçudos, um para cada lado. E eu sofrendo, mas rezando, pedindo para Deus que eu tivesse sabedoria para fazer alguma coisa. Daí, por volta do meio-dia, o Sandro avisou, ele tinha assado uma carninha para nós 4, que estava pronto o almoço, eu tinha arrumado a mesa. Daí eu disse, agora... Eles entraram, ele estava lá fora assando a carne, eles entraram e eu disse, agora eu quero o meu presente. Daí os dois se defenderam, mas eu já lhe abracei. Eu disse, não, mas não é isso que eu quero. Claro que não, eu tenho certeza que nem foi ideia minha, sabe? Eu peguei eles na cozinha, abracei eles, chorei, rezei, e eles se abraçaram também. E eu queria compartilhar com vocês. Foi um presente de ouro, porque é muito triste, não é? Mãe, pai, ver filho, irmão brigando. E eles são, os dois são muito especial. Eu agradeço a Deus porque eles se autossuperaram, sendo criado por mim, que a Linda brinca que mãe, quem não lhe conhece, que lhe compre. Eu fui muito radical sempre para criar meus filhos. Mas imagine agora com essa idade eles brigando. Então era isso que eu queria compartilhar. Eu acho legal que a Vita, todo o nosso grupo, sempre quando tem alguma coisa que soma, e é bom, é experiência de vida. Eu nunca pensei que eu ia viver isso, mas vivi e queria compartilhar com vocês. Foi maravilhoso, eu tenho certeza que meu protetor me intuiu para que eu tivesse sabedoria, porque assim não dava para continuar, né? Imagina, só 2 filhos. Daí eu disse para ele, desculpe, querido, que eu te deixei de lado. Claro, aquele momento era meu e deles. Obrigada, queridos, por emprestar o ouvido, o ombro. Vocês são nossa família. E eu tenho certeza que foi maravilhoso e que vocês também vão vibrar para que nunca aconteça isso com família nenhuma, né, queridos? Obrigada. Eu amo vocês. Obrigado, Marilene. A recíproca é verdadeira. Vocês não são meus amigos, vocês são meus irmãos, vocês e o Edgar, né? Quanto tempo a gente vem caminhando juntos. E como é bom a gente ouvir essas experiências, serve para nós também, né? Às vezes nós também radicalizamos. E com certeza, esse foi o maior presente que você recebeu no Dia das Mães, né? Nada de material seria maior do que esse acerto entre irmãos, né? Os filhos.
Muito obrigado por compartilhar conosco, Marilene. Alguém gostaria de mais algum comentário a respeito do nosso evangelho? Todos tranquilos? Eu acho que hoje a Vita não deixou muito que nós comentarmos, né? A Denise, algo, Denise? Mais uma vez, agradecer ao belíssimo estudo de hoje e a colaboração de todos. E a Marilene aí trouxe aí uma partilha conosco, né, de uma experiência maravilhosa como mãe. Mais uma vez, obrigada pelo acolhimento e pelo estudo de hoje. Obrigado, Denise. Então, pessoal, a nossa mensagem de hoje fala sobre esperança. Prece sem esperança também, ela não tem o seu devido valor, né? Então vamos orar e termos esperança que a nossa oração será atendida dentro dos propósitos de Deus, é claro, né? Dentro do que nós necessitamos, não do que nós queremos. Nesse momento, então, convido a todos que se coloquem da melhor maneira possível, fechando nossos olhos, elevamos o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus. Te agradecemos, Pai, nossos guias protetores, por esse estudo de hoje, por essas palavras que todos nós proferimos, uns de um estudo, outros de outro, unindo os nossos ensinamentos para que a gente possa introjetar em nós esse grande aprendizado que tivemos. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar a orar. Que nós possamos orar agora, nesse momento, por todos os nossos irmãos que não têm onde morar, que vivem nas ruas, sobre as marquises dos prédios, nas praças e em todos os lugares. Por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Por aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, nos orfanatos. Por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, pelos trabalhos de Nossa Senhora junto ao Vale Suicida. Abençoa a nossa noite, abençoa a nossa semana, que possamos ser sempre melhores do que já fomos até aqui. Que assim seja.